Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Estamos de volta aí com mais um Noite do Dharma. Agora, sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso capítulo 8 da Bhagavad Gita. Esse capítulo, em sânscrito, o nome dele é Taraka Brahma Yoga, né? Yoga pelo qual alguém pode alcançar o Brahman. E o nome que Prabhupada usou na tradução dele é um nome assim, que captura muito bem a essência desse capítulo, alcançando o Supremo, né? Então, uma tradução muito boa, muito fiel ao título original do capítulo. Então, vamos ver aqui os primeiros versos. Esse capítulo, ele começa com uma série de perguntas de Arjuna. Na verdade, Arjuna vai fazer uma série de perguntas e o capítulo inteiro é Krishna detalhando essas perguntas, né? Ele vai responder uma por uma. E através das respostas a essas perguntas que Arjuna vai fazer, basicamente Krishna vai explicar o tema central desse capítulo, que é como que a gente pode transcender o samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, né? Então, a gente já viu no último capítulo, né, como que terminou o capítulo 7 da Bhagavad Gita. O capítulo 7 termina basicamente com Krishna explicando assim, né, a importância de ter fé e de ter fé correta, né? Então Krishna fala que alguém tem fé pura em Deus, ele nem se distrai com os semideuses, ele nem se distrai com o Brahman, com a energia impessoal de Deus, né? E ele alcança, na verdade, assim, através da meditação em Deus, ele alcança uma conexão, né? Yoga, ele alcança essa conexão amorosa com Deus. Então, aqui, basicamente, Arjuna, ele vai querer entender dois pontos. Primeiro, ele vai querer que Krishna, assim, conceitue, né? Que Krishna explique de forma bem precisa, bem delimitada, qual eram esses temas centrais que ele falou no capítulo 7, né? Quem ele é, o que é a alma, né? Esses temas. A gente já vai ver aqui as perguntas. E outra coisa que Krishna vai... Outro ponto que Arjuna vai querer um esclarecimento de Krishna é o que significa transcender esse ciclo de nascimentos e mortes, né? Como isso é possível de fato. Então, vamos lá. Vamos ver o verso 1. Arjuna perguntou: ó meu Senhor, ó Pessoa Suprema, o que é o Brahman? O que é o Eu? O que são as atividades fruitivas? O que é essa manifestação material? E o que são os semideuses? Por favor, explique-me isto. Quem é o Senhor do sacrifício e como é que ele vive no corpo, ó Madhusudana? E como podem aqueles ocupados em serviço devocional conhecer você na hora da morte? A Suprema Personalidade de Deus disse: a entidade viva transcendental e indestrutível chama-se Brahman, e sua natureza eterna chama-se Adhyatma, o Eu. A ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se Karma, ou atividades fruitivas. Ao melhor dos seres encarnados, a natureza física que está constantemente mudando chama-se Adbhuta, a manifestação material. A forma universal do Senhor, que inclui todos os semideuses, tais como os do Sol e da Lua, chama-se Adaiva. E eu, o Senhor Supremo, representado como super-alma no coração de cada ser encarnado, sou chamado de Adjagya, o Senhor do Sacrifício. Então, essas perguntas que a Arjuna fez aqui, elas têm um caráter importante, né? Aí, como a gente falou, a gente está chegando no meio da Bhagavad Gita. Nesse capítulo ele marca o exato meio da Bhagavad Gita, então aqui Arjuna ele aproveita para recapitular alguns pontos que Krishna falou ao longo da Bhagavad Gita. Krishna já explicou alguns temas, né? Aqui Arjuna pediu por uma explicação mais formal. Então aqui esse capítulo serve para a gente tanto tirar as dúvidas do capítulo anterior, do capítulo 7, como serve para fazer um apanhado de tudo que foi dito desde o capítulo 2, né? Então aqui Arjuna está perguntando sobre o que é a alma. A alma, ela foi um tema que foi tratado no capítulo 2, né? Ele está perguntando sobre o karma, sobre quem é o Senhor dos sacrifícios. Tudo isso aí são temas do capítulo 3, né? O capítulo 3 vai detalhar esses pontos. Ele está perguntando sobre quem são os semideuses. Já foi falado no capítulo 7, né? Então ele está assim, fazendo perguntas de temas que já foram ditos, né? Assim, nos capítulos anteriores. O capítulo serve também para isso.
né? A gente vai ver que mais para frente, o capítulo 13 e o capítulo 18, eles também cumprem esse propósito de fazer meio que uma revisão do que já foi dito, né? Então, aqui, Krishna começa a responder as perguntas de Arjuna, assim, ele dá umas definições muito simples e ao mesmo tempo muito precisas desses pontos, né? Então, assim, quando a gente quer explicar um conceito da forma mais correta possível, a explicação mais simples para aquele conceito normalmente é a explicação mais correta, né? Então, Krishna aqui ele dá explicações assim, muito precisas e muito simples sobre esses pontos, né? Aí ele vira e fala assim, olha, a primeira pergunta de Arjuna é o que é o Brahman? E aí é interessante a gente ver que esse termo Brahman, normalmente ele é usado significando duas coisas, porque a palavra Brahman, em sânscrito, vem da raiz, em sânscrito, Brit, né? E Brit é aquilo que se expande. Então, Brahman é um termo que é usado para se referir a essa energia que emana de Deus, essa energia impessoal que emana de Deus e que se expande, né, por todo o universo espiritual e por todo o universo material. Então, a nossa experiência com energias nesse mundo material é que toda energia nesse mundo material ela é finita, ela nunca se expande. A energia ela só se conserva. A energia ela nunca diminui, ela nunca se expande, a energia ela só se transforma. Então, se você produz uma certa quantidade de energia mecânica, você pode, através da energia mecânica, converter ela, né, assim, em energia elétrica. Mas, assim, você não consegue, na verdade, expandir a quantidade de energia. Só tem uma energia sendo transformada em outra. É só isso que a gente vê nesse mundo material. Então, Brahman é uma energia diferente, uma energia que está sempre se expandindo, está sempre maior. Então, todo o universo espiritual repousa nesse Brahman. E o Brahman está sempre se expandindo, então o universo espiritual está em constante expansão, né? Se mesmo esse nosso universo material está se expandindo, o que dizer do universo espiritual? E, assim, a energia material e todas as almas, as infinitas almas que existem tanto no universo espiritual quanto no universo material, todas elas são fagulhas, são centelhas desse Brahman. E por isso as almas, as nossas almas, né, quem nós somos, também são chamados de Brahman. Então o termo Brahman, às vezes, também é usado nos Vedas, na Bhagavad Gita, significando alma. Aí como que a gente vai saber se quando usa Brahman está falando da alma ou está falando dessa energia divina? Aí não tem jeito, né? A gente tem que analisar o contexto mesmo. Então o que Krishna está chamando aqui de Brahman é a alma, né? A alma ela é chamada de Brahman, aquela que sempre se expande também, porque a alma ela se expande, né? Imagina, agora a alma está usando um corpo material. Então esse corpo, né, não é a alma, mas ele está fazendo o que a alma quer fazer, né? Quem está comandando esse corpo é a alma. Então, assim, é como se... Essa é uma característica da alma. Ela pode, assim, se expandir, porque ela pode possuir um corpo, ela pode usar um corpo. Aí, por exemplo, esse corpo que a gente tem, né, pode entrar dentro de um veículo e sair dirigindo um veículo. Então, assim, parece que a alma está se comportando da forma como ela gostaria através do veículo, né? Essa é a característica da alma. A alma ela pode influenciar o entorno dela, né? Então, Brahman. Então, e Krishna define a alma como uma entidade viva, transcendental e indestrutível. Ou seja, ele está falando que a alma ela é sempre eterna, ela é indestrutível. Essa é uma característica da alma, que ela é transcendental, ela transcende a matéria, né? E nesse momento a alma está apegada à matéria, está identificada à matéria, né? Mas na verdade, em essência, ela é transcendental, né? E aí ele fala, e sua natureza eterna chama-se Adhyatma, o eu. Então ele estava falando que a alma ela tem uma natureza eterna, ela tem uma natureza fundamental. E qual é essa natureza fundamental? É estar no plano espiritual, estar servindo a Deus, estar servindo as outras almas, né? A alma, por constituição, ela é uma serva. Por que a gente agora, apesar da alma ser transcendental, nós estamos presos nesse mundo? Porque nós não estamos situados na natureza da alma. A alma está aqui, mas ela está fora da natureza real dela. A alma agora ela ocupou uma natureza material, chamada Ahankara, né? Ahankara é a natureza psicológica pelo qual nós queremos explorar as coisas, queremos usar tudo para nossa satisfação. A alma, na posição original dela, ela serve, né? E nessa posição deturpada, contaminada, material, ela quer ser servida. Por isso que a gente não está assim podendo acessar essa transcendência que existe dentro de nós mesmos, porque a gente, na verdade, está fora da nossa natureza.
né? Então a alma, ela é sempre transcendental, mas para ela experimentar a transcendência, ela tem que estar situada em Adhyatma, nessa natureza transcendental dela. E aí Krishna fala, e o que e como que a gente perpetua a nossa existência nesse mundo? Krishna que fala que é o karma. A ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se karma. Ou seja, enquanto a gente tiver karma, o karma é reação, né, como a gente falou no capítulo 3 da Bhagavad Gita, quando a gente teve essa aula, o karma ele é a reação de toda atividade nossa que a gente faz com uma mentalidade egoísta, né? Então a gente vai acumular karma. Então, enquanto houver karma, a gente vai ter que nascer nesse mundo. Como que eu faço para sair desse mundo? Então, esse é o tema desse capítulo. Krishna deu a primeira pista. Não pode mais ter karma, né? E aí Krishna continua falando que tem mais outros 3 itens, né? Além da alma e além do karma, tem mais 3 itens que compõem esse mundo. Aí ele vai e fala aqui, Adbhuta, né? Então o que Krishna chama aqui de Adbhuta, ele está falando assim, da própria constituição, né, desse mundo material. Então ele fala assim, que se tudo aquilo, a alma ela é eterna, então Adbhuta é tudo aquilo que não é eterno, é tudo aquilo que é material, né? Então a energia material existe para sempre, mas todas as configurações dela são temporárias, né? Então agora a gente está vivendo num planeta que há alguns bilhões de anos atrás não existia. E daqui a alguns bilhões de anos para frente não vai existir mais, né? Então esse planeta que a gente está vivendo é Adbhuta, é algo temporário. Ainda que a energia que compõe ele vai existir para sempre, é isso que a gente chama de planeta agora, tem uma existência temporária. Então Adbhuta, né, tudo aquilo que tem existência temporária. Krishna falou Adidaiva. Adidaiva são os semideuses que vão administrar Adbhuta, ou seja, aqueles que vão administrar as criações temporárias da matéria. E ele fala Adijagya. Adijagya é o senhor do sacrifício, né? Ou seja, Krishna já explicou no capítulo 3, né, da Bhagavad Gita, e um pouco no capítulo 5 também, que tudo aquilo que a gente faz nesse mundo deveria ser conectado a ele em yoga. Tudo aquilo que a gente faz nesse mundo material deveria ser oferecido para ele. Nossos pensamentos, nossas ações, nossos comportamentos, nossos desejos, nossos sonhos, né? Então, ele está falando aqui que ele é o senhor do sacrifício. Quando a matéria, quando essa Adbhuta, essa energia material temporária, ela é usada em yoga, quando ela é conectada com o Senhor dos sacrifícios, aí essa criação material, apesar de ser temporária, toda ela se torna transcendente também. Aí a alma fica confortável de habitar aqui, né? Porque a alma ela só fica confortável de habitar em um plano de existência transcendental, né? A alma está muito incomodada com esse mundo, porque esse mundo é um mundo efêmero, temporário, não tem nada a ver com a natureza indestrutível da alma, que como Krishna falou agora, mas pronto, na hora que a gente oferece esse mundo, conecta esse mundo a Deus, aí esse mundo ele se torna um local agradável para a alma, porque ele se torna transcendental também. Então vamos ver aqui a próxima sequência de versos. Aí Krishna fala assim: e todo aquele que no fim da sua vida abandona seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a isto, não há dúvida. Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Portanto, Arjuna, você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna e ao mesmo tempo cumprir com seu dever prescrito de lutar. Com suas atividades dedicadas a mim e somente inteligência fixas em mim, não há dúvida de que você me alcançará. Aquele que, meditando em mim como a suprema personalidade de Deus, sempre ocupa sua mente em lembrar-se de mim e não se desvia do caminho, ele, ó Partha, com certeza me alcança. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é o menor dos menores, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda a concepção material, que é sempre inconcebível e é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além desta natureza material. Aquele que ao chegar a hora da morte, fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e pela força da yoga com a mente indesviável, ocupar-se em lembrar-se do Senhor Supremo com devoção plena, com certeza alcançará a suprema personalidade de Deus. Então, nessa sequência aqui de versos que a gente viu, esses 6 versos, Krishna ele vai e bota um ponto além do que ele já tinha falado sobre como é constituído o caminho pelo qual a gente pode transcender a natureza material, né? Antes ele já tinha falado que para a gente transcender esse mundo a gente não pode ter mais karma, né? Agora ele fala outra coisa. A gente já não pode mais ter sânskaras, ou seja, mais
pensamentos materiais. Ele fala que aquilo que uma pessoa pensa na hora da morte vai determinar a próxima vida dela. Ou seja, o pensamento que nós temos na hora da morte, ele é meio como se fosse assim, um somatório de todos os pensamentos, desejos, sentimentos que a gente teve ao longo da vida. Então, quanto mais forte for um tipo de sentimento, quanto mais se repetir na nossa mente ao longo da nossa vida um desejo, assim, tudo isso vai moldar, vai dar forma ao nosso pensamento final. E a próxima vida, ela é um prolongamento, é uma continuação dessa vida que nós estamos vivendo agora, Para que a gente vive nesse mundo material? O que a gente já viu sobre isso até agora? Que a gente vive nesse mundo material para poder aprender a lidar com o ego, Aprender a lidar com o egoísmo. Então, o tipo de pensamento que a gente tem, está diretamente ligado ao caráter que nós temos, ao desejo que nós temos e o tipo de apego que mantém a gente preso a esse mundo. Então, o pensamento final que nós temos diz totalmente respeito, de qual parte, de qual estágio da nossa evolução espiritual nós estamos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas imperfeições e quais são os grilhões que atam a gente a esse mundo. Então, nada mais natural que o nosso último pensamento seja o principal gatilho que vai desencadear o nosso próximo nascimento, junto com o nosso karma, Então, essas duas coisas, elas se combinam. O karma, ou seja, as ações que nós as consequências das ações que nós fazemos nesse mundo, e os nossos sanskaras, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente sente. Essas duas coisas se combinam para gerar o nosso próximo nascimento. Um exemplo assim que Prabhupada dava, um exemplo bem interessante. É simples, mas é bem interessante para a gente entender como funciona essa transmigração da alma. Imagina uma pessoa que, assim, o pensamento mais forte, mais recorrente, o desejo, assim, constante da vida dela era ter uma fazenda, ser dona de uma fazenda. Todo dia ela passava para trabalhar e via fazendas no caminho do trabalho dela e cobiçava aquela fazenda. Aí ela morreu, E ela morreu com muito bom karma positivo, Assim, muito grande quantidade acumulado. Aí qual é o próximo nascimento dela? O próximo nascimento dela vai ser como um mega fazendeiro, assim, vai ter uma fazendona grandona, que nem aquele que tanto cobiçava, Então, assim, o pensamento dele, o desejo dele, determinou qual era o padrão de nascimento que ele ia ter, Ele queria uma fazenda e ele tinha karma positivo para comprar aquele desejo. Então, ele foi lá, pagou com o crédito kármico dele e nasceu o fazendeirão lá para poder satisfazer aquele desejo que ele tinha, Então, assim, uma das questões do desejo material, é que muitas vezes a gente só aprende que o desejo material não vai trazer felicidade pra gente se a gente satisfizer aquele desejo, Aí essa frustração de ir lá, satisfez o desejo e não ficou feliz, isso ajuda a gente a alcançarmos o desapego, Então, legal, esse cara tinha um karma positivo. Aí, digamos que em vez de ter muito karma positivo, ele até tivesse karma positivo, mas não tanto, assim, Aí ele vai nascer filho do fazendeiro, Só que cheio de irmão para dividir a fazenda com ele, Aí ele vai ter uma fazenda, mas não uma fazenda completa. Ele vai ter um quinhão da fazenda. E para ter esse quinhão, ele vai ter que, negociar com os outros irmãos, vai na justiça, sempre vai ter alguém insatisfeito. Um vai querer saber, assim, eles vão brigar para ver quem vai ficar com a nascente da água. Todo tipo de problema, Tem a fazenda, mas tem muita dor de cabeça para conseguir o pedacinho de fazenda lá, Aí, digamos que ele tenha mais karma negativo ainda. Aí ele vai nascer o empregado, que toma conta, o caseiro da fazenda, que é maltratado pelo patrão. Ele tá lá, tá curtindo o sonho dele de morar na fazenda, de passar lá na horta e pegar o que ele quer comer fresquinho na hora. Mas tem um patrão chato pra caramba, assim, E todo tipo de desconforto. E então, assim, tá lá, mas não tá tão bem. Agora, digamos que ele tenha se enfiado o pé na jaca e esteja com muito karma negativo acumulado. Aí ele vai nascer como o cachorro do caseiro que toma conta da fazenda. Vai ter que ficar lá espantando cavalo, trabalhando pra caramba, não vai nem desfrutar completamente da fazenda, porque toda hora vão botar ele para vigiar alguma coisa,
né? Então, assim, é mais ou menos assim. Os nossos desejos, nossos sanskaras, se combinam com a reação das nossas ações nesse mundo, com o nosso karma. E aí Krishna fala, se você quer me alcançar, você tem que fazer duas coisas, né? Se você quer alcançar a natureza transcendental, se você quer alcançar uma relação comigo em yoga, você precisa de duas coisas. Né? Krishna falou, você tem que cumprir o seu dharma nesse mundo. Porque a gente já viu que o antídoto para o karma é o dharma. Né? A gente não pode deixar de agir, porque deixar de agir é uma irresponsabilidade. Né? Os nossos dependentes vão sofrer se a gente deixar de agir, deixar de cumprir nossa missão nesse mundo. Então deixar de agir não é uma possibilidade, isso gera karma do mesmo jeito, né? Então a gente tem que agir, mas tem que agir de uma forma transcendental. Então a primeira coisa, a gente tem que purificar as nossas ações e a gente só faz isso cumprindo o nosso dharma. Isso vai purificar o nosso karma, vai liberar a gente gradualmente do karma. E a outra coisa que Krishna fala, você tem que purificar seus sanskaras, tem que purificar os seus pensamentos, sentimentos, desejos. Para isso, você precisa de meditação. Né? Meditando, você vai purificar as suas emoções. Mas no que você tem que meditar? Aí Krishna fala, medita em Deus. E ele dá exatamente a definição de como meditar em Deus. Né? Ele fala nesse verso aí muito bonito, que é o verso 9, né? Que tem que meditar em Deus como aquele que sabe tudo, que é o mais velho, que é o controlador, o menor dos menores, o mantenedor de tudo, que está além de toda concepção material, que é inconcebível e é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e transcendental, situado além desta natureza material. Naquele álbum, Canção do Divino Mestre, tem até uma canção que é muito bonita, baseada nesse verso, né? Então, basicamente, nesse verso Krishna fala, você tem que meditar em Deus como sendo aquele que está relacionado com toda a criação material. Ele é menor do que o menor, mas ele também é o maior. Ele é sempre uma pessoa, né? Então, assim, ele está sempre pronto para reciprocar uma relação com você. Né? Se você está com medo, você pode buscar refúgio dele. Se você está assim, se sentindo confiante, você pode compartilhar essa sensação com ele, né? Se você está feliz, você pode compartilhar essa felicidade com ele. Se você está triste, você pode buscar consolo em Deus. Então ele é sempre uma pessoa, mas ele é uma pessoa transcendental. Então qualquer tipo de vácuo emocional, qualquer tipo de carência emocional que você tenha, ele está lá, ele está pronto para satisfazer, né, aquele desejo, aquela emoção específica sua. Ele sabe corresponder a qualquer tipo de emoção que você tenha. E ele é inconcebível. Né? Então não importa assim, o quanto você acha que Deus é poderoso, ele é inconcebivelmente mais poderoso do que você acredita, e ele está assim, totalmente pronto para realmente permitir com que você tenha perfeição na vida. Né? Então Krishna aconselha esse tipo de meditação, onde a gente veja Deus nesse mundo, a gente entenda Deus atuando nesse mundo para nossa proteção, para nossa educação, mas ao mesmo tempo a gente lembre que ele é transcendental a esse mundo e que o objetivo desse mundo e o objetivo pelo qual Krishna controla e cria esse mundo é levar a gente para um plano de existência transcendental, onde lá nós vamos reciprocar uma relação pessoal com ele. Né? E ele é uma pessoa que pode dar pra gente aquilo que a gente mais anseia, que é uma relação completa, né, de amor, né, de felicidade. Então, Krishna aconselha esse tipo de meditação. E quando Krishna fala isso, né, ele está basicamente sintetizando tudo aquilo que ele falou do capítulo 3 ao capítulo 7. Né? Todas aquelas práticas que ele falou do capítulo 3 ao capítulo 7, ele sintetiza basicamente nesses dois versos. Segue o seu Dharma e medita de forma amorosa em Deus. Se fizer essas duas coisas, você vai alcançar a transcendência, né? Krishna já deu muitas explicações, agora ele resume ela basicamente em 2 pontos, né? Então vamos ver aqui a próxima sequência de versos. Aí Krishna fala assim: as pessoas que são versadas nos Vedas, que pronunciam o Ankara e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram num Brahman. Desejando-se tal perfeição, deve-se praticar o celibato. Agora eu vou explicar-lhe sucintamente esse processo através do qual pode-se obter a salvação. A yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensuais. Para estabelecer-se em yoga, a pessoa deve fechar todas as portas dos sentidos, fixar a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Após situar-se nessa prática de yoga e vibrar a sagrada sílaba Om, a suprema combinação de letras, se o yogi pensar na suprema personalidade de Deus e abandonar o corpo, com certeza alcançará os planetas espirituais. Para aquele que sempre se lembra de mim sem desvios, eu sou fácil de obter, ó filho de Prita.
devido à sua constante ocupação no serviço devocional. Após me alcançarem, as grandes almas que são yogis em devoção jamais retornam a este mundo temporário que é cheio de misérias, porque eles obtiveram a perfeição máxima. Partindo do planeta mais elevado no mundo material e descendo ao mais baixo, todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem alcança a minha morada, ó filho de Kunti, jamais volta a nascer. Então Krishna aqui explica uma técnica mecânica pelo qual a gente pode transcender o samsara, né? Pelo qual a gente pode escapar do ciclo de nascimentos e mortes. Ele fala que através da yoga alguém tem que praticar pratyahara, ou seja, retirar os seus sentidos desse mundo, né? Assim, sua visão está apegada a ver coisas bonitas. Não, você não pode se distrair com esse mundo, senão você vai desejar algo desse mundo e esse desejo vai manter você preso a esse mundo. Então, não deseja, tira a sua visão daquilo, né? Seu ouvido está assim, querendo ouvir coisas belas, né? Querendo ouvir Tom Jobim, não pode. Vai lá e para com isso. Retrai todos os sentidos, né? Ele fala, você tem que concentrar o seu próprio eu dentro do coração. Isso significa pratyahara, né? Regular os sentidos, né? Você tem uma vida essencialmente introspectiva, se voltar para dentro. E aí ele fala também de pranayama, você tem que concentrar o ar vital no topo da cabeça, né? Então o prana, essa energia vital que flui para o nosso corpo, ela faz a interface entre a nossa psique e o nosso corpo biológico. Na hora da morte, é esse prana, é essa energia sutil, esse ar vital que flui no nosso corpo, que nós controlamos através do pranayama, das técnicas respiratórias do yoga, que vai pegar a nossa alma, vai pegar o nosso psique e vai direcionar para o nosso próximo nascimento. Então ele está falando que um yogi, através do pranayama, consegue concentrar o prana na cabeça, e aí na hora da morte, ele meditando profundamente, ele consegue assim transcender esse mundo, né? Só que obviamente isso é uma técnica muito difícil. Imagina, você tem que alcançar muito domínio, né, no pranayama, e ainda meditar na hora da morte. Imagina a hora da morte, muito doloroso, né? Muito sofrido a hora da morte. Você manter essa serenidade para fazer isso. E além disso, você tem que viver uma vida inteira de pratyahara, negando assim, o contato dos seus sentidos com as coisas boas desse mundo, né? Com as coisas prazerosas desse mundo. Então ele fala, tem essa técnica, a técnica dos yogis, né? Mas ele fala, mas para quem pensa em mim, para quem está ocupado em ter uma relação comigo, eu sou muito fácil de ser alcançado, né? Então ele falou, olha, existe essa técnica sem bhakti, sem devoção, que é uma coisa mais mecânica, meditativa. Você pode alcançar ela através do Ashtanga Yoga. Vai dar muito trabalho para você, vai dar trabalho em vida, vai dar trabalho na hora da morte e talvez você nem consiga, né? Quer tentar? Tenta. Mas se você quiser ter uma relação comigo, eu sou muito fácil de ser alcançado, né? Eu sou muito disponível. Então ele fala que aquele que sempre pensa nele amorosamente em vida, essa pessoa facilmente vai conseguir pensar nele na hora da morte, né? Então, assim, se Deus é a pessoa mais sábia, mais misericordiosa, mais justa, mais criativa, mais bem-humorada, ele é a pessoa mais incrível que a gente pode conceber, né? Então, para alguém que pensa nele, se relaciona com ele, isso é algo muito agradável. Esse caminho da devoção, ele também é chamado de Kevalananda Kanda, né? Ou seja, o caminho que é felicidade constante, né? Então, é um caminho só de felicidade, né? Então, Kevalananda Kanda, você está se conectando com Deus, isso é sempre algo prazeroso, né? É sempre reconfortante saber que Deus está ali para te ouvir, para te inspirar, para te ajudar, que Deus está sempre controlando sua vida, mesmo as coisas tristes, mesmo as coisas fúnebres da sua vida, na verdade elas são tristes, mas Deus amorosamente está coordenando essas coisas para o seu benefício no futuro, né? Então Ele está ali, está te protegendo. Então, né? Ele fala, é uma pessoa que em vida tentou se relacionar comigo, essa pessoa vai acabar se apegando a mim, né? E aí ele fala, na hora da morte ela vai pensar em mim. Na hora da morte a gente pode pensar qualquer coisa, mas se em vida a gente aprendeu a conectar tudo aquilo que existe nesse mundo a Deus, a gente pode ter qualquer pensamento na hora da morte, a gente não precisa concentrar e fazer um pranayama, não. O que você pensar na hora da morte, você vai pensar que Deus tem relação com aquilo. E pensando nele, se seu último pensamento é nele, né? Você lembra dele como seu refúgio, você vai alcançar ele, né? Então ele está falando aqui que em vida a gente tem que cultivar uma relação com ele e esse é o caminho mais fácil para a gente alcançar a transcendência, muito mais do que qualquer meditação, do que qualquer técnica mecânica, né? Então, mas para isso a gente tem que ter uma relação com Deus que não seja pautada só em regras,
né? Muitas vezes as pessoas tentam ter uma vida espiritual que é pautado só em regras, em votos, em moralismo, né? Né? A gente sabe, existem os pilares do Dharma, né? Veracidade, pureza, compaixão, né? Existem esses pilares, mas se a gente tenta ter a nossa vida espiritual regulado só por isso, só por, assim, seguir regras, né? Isso não vai permitir com que a gente alcance esse estado de união amorosa com Deus. Para isso, a gente tem que ter uma lembrança de Deus, que não é só uma lembrança de Deus nos momentos de dificuldade, uma lembrança de Deus assim, só como controlador desse mundo. Por isso que ele fala, você tem que pensar sempre em mim como Krishna, né? Pensar sempre em mim como aquele que está apto a ter relações pessoais com você. Então, quando a gente aprende a amar a Deus e se apegando a Ele, a gente vai progredir para um estágio, né, de conexão com Deus que é conhecido como Raganuga. Raganuga significa aquilo que segue o apego. Então a gente tem que aprender, na verdade, a saborear nossa relação com Deus, sentir prazer, né, em ouvir as histórias sobre Deus, em cantar o nome de Deus, cantar as canções que falam de Deus, né? Assim, a gente precisa abrir um espaço na nossa relação com Deus para a espontaneidade, para a criatividade, né? Não basta só assim fazer, na verdade, algo só porque tem que fazer, eu vou lá, vou meditar porque eu tenho que meditar, não vou comer carne porque, né, isso é errado. Isso também, né, assim, isso é o sadhana, né? Sadhana são as nossas práticas diárias. Isso é importante para a gente cultivar a disciplina. Mas, apesar disso ser necessário, isso não é suficiente. Tem que existir, né, essa parte lúdica, essa parte espontânea na relação com Deus. Senão a gente não vai alcançar esse transe que Krishna fala aqui no final da vida. Bem, vamos para a próxima sequência de versos. Pelo cálculo humano, quando se soma um total de 1000 eras, obtém-se a duração de um dia de Brahma. E essa é também a duração da sua noite. No início do dia de Brahma, todos os seres vivos se manifestam a partir do estado imanifesto. E depois, quando cai a noite, voltam a se fundir no imanifesto. Repetidas vezes, quando chega o dia de Brahma, todos os seres vivos passam a existir e com a chegada da sua noite, eles são desamparadamente aniquilados. Entretanto, há uma outra natureza manifesta que é eterna e transcendental a essa matéria manifesta e manifesta. Ela é suprema e jamais é aniquilada. Quando todo este mundo é aniquilado, aquela região permanece inalterada. Aquilo que os vedantistas descrevem como imanifesto e infalível, aquilo que é conhecido como destino supremo, aquele lugar do qual jamais se retorna após alcançá-lo, essa é minha morada suprema. Né? Então, ainda falando sobre reencarnação, Krishna está falando aqui que a gente pode reencarnar em muitos planetas dentro desse universo material, né? Então, o que o conhecimento védico explica? Que cada universo material, porque segundo a visão dos Vedas existem múltiplos universos, né? Existe um multiverso, cada universo material é criado por um semideus chamado Brahma, né? Brahma, ele é uma alma, né? Como a nossa, como a alma, que por vidas consecutivas, né? Por 100 vidas consecutivas, ele seguiu o Dharma. Então ele pode nascer como Brahma, ele vai criar um universo inteiro, e aí ele tem o seu próprio planeta dentro do universo, que é o planeta mais sofisticado, mais incrível, mais refinado, chamado Brahma Loka. Mas aqui que a gente está falando que lá, né, desde o planeta mais baixo desse universo, desde a posição mais desfavorável até a posição de Brahma, ele fala, tudo nesse mundo é um local de morte. Um nome para o universo material em sânscrito também é Mrityloka. Mrityloka, até os fogos aí confirmando assim que esse mundo, né? Então Mrityloka significa o local da morte. Todo mundo vai morrer até Brahma. Brahma ele vive 100 anos, mas 100 anos dele, né? Que pra gente é uma coisa assim de louco, é uma coisa inconcebível, né? Então um dia de Brahma é bilhões e bilhões de anos pra gente, né? Então o que acontece? Na verdade, quando é dia no planeta do Senhor Brahma, né? 12 horas lá para ele, esse universo como a gente conhece, esses planetas como nós conhecemos, eles estão manifestos, eles estão funcionando, né? Agora é dia lá no planeta do Senhor Brahma, a gente sabe disso porque a gente está aqui fazendo essa live, né? Mas quando fica noite lá, quando o Brahma vai dormir, o que acontece é que quando o Brahma dorme, toda a criação dentro desse universo se desmancha, se torna imanifesta, né? Então,
para que esse universo tenha coesão, né, para que ele se mantenha funcionando, se mantenha ativo, Brahma tem que estar acordado. Além do planeta de Brahma, só tem mais uma constelação que fica bem próxima assim, do planeta de Brahma, que é a constelação dos sábios, né? Então, essa constelação ela também não é destruída quando Brahma dorme. Mas, fora isso, todos os outros planetas são, inclusive os planetas onde moram os outros semideuses, né? Então, quando Brahma acorda no outro dia, ele vai lá e cria tudo de novo. Quando ele vai dormir, tudo desmancha de novo, né? Então, esse mundo material é assim, né? Tudo dele dura muito rápido, tudo deixa de existir, tudo é temporário, toda conquista aqui é efêmera, né? E ele fala, Krishna fala que inclusive Brahma vai morrer. E morrer não é legal para ninguém, nem mesmo para Brahma. Então, depois de 100 anos de Brahma, Brahma morre. E quando Brahma morre, aí esse universo deixa de existir de vez, né? Então, ele tem destruições temporárias e tem a destruição definitiva no final. Mas aí Krishna fala, o universo dele, o mundo espiritual, é totalmente permanente. O universo espiritual é eterno. E mais do que isso, né? Quando a gente for para lá, a gente vai ter alcançado uma posição eterna. Dentro desse mundo, né, a gente pode alcançar qualquer status, inclusive status mais elevado, que como a gente acabou de falar, é nascer como Brahma. Tudo isso é temporário, tudo isso é perecível, né? Agora, uma vez que a gente alcança o mundo espiritual, uma vez que a gente consegue ir para lá, nunca mais a gente vai sair, né? Inclusive, abrindo um parênteses agora que eu nem quero detalhar tanto, mas existem duas concepções dentro do conhecimento védico, né? Tem aqueles filósofos que falam que nós nunca estivemos no mundo espiritual, né? Que a gente sempre, nós que estamos aqui agora no mundo material, nós nunca fomos no mundo espiritual, porque se a gente tivesse ido para lá, a gente nunca ia ter caído aqui, né? Então, eles têm essa visão de que quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente nunca mais vai sair de lá. E se a gente está aqui agora no mundo material, é porque a gente nunca esteve lá. E tem outra linha de filósofos que falam que sim, a gente já esteve no mundo espiritual e cobiçamos a posição de Krishna, de controlador, e por causa disso viemos para esse mundo material, e uma vez que nós estamos aqui, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos levar com a gente essa bagagem, esse aprendizado, de que cobiçar a posição de Krishna como controlador não é algo favorável, e além disso a gente vai se apegar completamente a Krishna, porque a gente já não vai ter mais inveja da posição dele como controlador, e uma vez que a gente regressar para lá, nós nunca mais vamos voltar a cair nesse mundo, né? Então existem essas duas visões dentro dos Vedas, elas discorrem entre si sobre a ontologia, né? Sobre assim a posição da queda da alma nesse mundo, né? Se nós já estivemos no mundo espiritual ou não. Mas ambas essas linhas concordam que uma vez que a gente, né, alcançar o mundo espiritual a partir da nossa experiência espiritual nesse mundo, nós nunca mais iremos cair, né? Pode ser que eu esteja voltando para lá, pode ser que eu esteja indo lá pela primeira vez, nós nunca vamos cair. Eu não vou detalhar esse ponto aqui agora, porque isso aí rende uma conversa muito longa. Também nem vou falar qual dessas duas perspectivas eu assim me identifico mais, né? E inclusive eu até penso em mais para frente fazer um Noite do Dharma só sobre esse tema, mas isso não vai ser hoje. Mas independente de qual seja essa visão, o ponto é que todo mundo concorda com o que Krishna explicitamente diz aqui na Bhagavad Gita, de que uma vez que a gente alcançar, né, através do yoga o mundo espiritual, nós nunca vamos perder a relação com Deus, é uma posição eterna. Bem, agora lendo a sequência final de versos para a gente concluir o capítulo. A suprema personalidade de Deus, que é maior do que tudo, é alcançado pela devoção imaculada. Embora presente em sua morada, ele é onipenetrante e tudo está situado dentro dele. Ó melhor dos Bharatas! Eu agora vou explicar a você os diferentes momentos em que, partindo deste mundo, o yogi retorna ou não. Aqueles que conhecem o Brahman Supremo alcançam esse Supremo partindo do mundo durante a influência do Deus do Fogo, na luz no momento auspicioso do dia, durante a quinzena da lua crescente ou durante os 6 meses em que o sol viaja pelo norte. O místico que vai deste mundo durante a fumaça, à noite, na quinzena da lua minguante, ou nos 6 meses em que o sol passa para o sul, alcança o planeta Lua, porém acaba voltando. Segundo a opinião védica, há 2 circunstâncias em que se pode partir desse mundo, uma na luz e uma nas trevas. Quando parte na luz, a pessoa não volta, mas quando se vai na escuridão, ela retorna. Embora os devotos conheçam esses 2 caminhos, ó Arjuna, eles nunca se confundem. Portanto, fixe sempre em devoção.
aquele que aceita o caminho do serviço devocional não se priva dos resultados obtidos por alguém que estude os Vedas, execute sacrifícios austeros, dê caridade ou dedique-se a atividades filosóficas e fruitivas. Pelo simples fato de executar serviço devocional, ele consegue tudo isto e, por fim, alcança a eterna morada suprema. Então, aqui, basicamente, Krishna, ele fala que tem... esses versos aqui também tem uma música no álbum Canção do Divino Mestre, né? Quem nunca ouviu esse álbum tá desperdiçando aí a sua vida, porque é muito bonito, né? É muito bom esse álbum, né? Dá para encontrar facilzinho aí na internet. Escute, né? Quem nunca ouviu, escuta hoje ainda. Aproveita o final do domingo. Mas enfim, eu só li esses versos lembrando da música, né? Mas o que Krishna fala aqui é que tem dois momentos pelo qual um yogi consegue abandonar esse mundo, né? Ele consegue abandonar esse mundo na quinzena do crescente, né? Ou na quinzena do minguante, né? Ou seja, quando a lua está crescendo ou quando a lua está minguando. Se ele abandona esse mundo, né? Se ele morre assim praticando yoga na quinzena do minguante, o que acontece é que ele vai trilhar o caminho místico conhecido como Surya Marga, né? Como Chandramarga. Como Chandramarga, o que acontece é que ele vai alcançar o planeta Lua, na próxima vida ele vai nascer no planeta Lua, e no planeta Lua ele vai tomar um néctar que os semideuses tomam, chamado rasa, né? Então ele vai tomar esse que não tem, né? Rasa, às vezes a gente usa essa palavra para falar da doçura da relação com Deus, mas não, né? Esse rasa, ele pode significar outras coisas, né? Inclusive, esse tônico que os semideuses tomam, né? Que é chamado somarasa, né? Então, somarasa é um tônico que os semideuses bebem e aí eles ficam assim com uma duração de vida muito longa, muito poderosos, né? Então, a pessoa, ela se torna realmente um semideus, né? E aí o que vai acontecer é que ela vai desfrutar da vida de semideus, vai desfrutar de opulências, vai desfrutar de ter seus próprios devotos, né? As pessoas aqui na Terra vão orar para ela, pedindo um monte de coisa, né? Pedindo um emprego melhor, pedindo um bom casamento, né? Pedindo vacina para Covid, vão orar para ela. E no final das contas, quando acabar o karma dela de ficar como semideus, ela retorna a esse mundo. Ou então, se um yogi abandona esse mundo na hora, né, na quinzena do crescente, né, quando a lua está crescendo, o que acontece é que ele atravessa o outro caminho místico, conhecido como Surya Marga, onde ele vai nascer no planeta Sol e depois disso ele vai se associar com os sábios, né? Então tem as constelações dos sábios e lá esses sábios, eles são muito avançados em guiana, muito avançados em conhecimento transcendental, né? E aí eles vivem um estilo de vida muito mais austero, né? E assim acumulam muito mais conhecimento do que os semideuses, né? Eles assim não têm esse apetite por prazeres mundanos como os semideuses, né? E eles também vivem num plano de existência muito sutil, inclusive muito mais refinado do que os planetas dos semideuses. Nesses planetas dos sábios, esses sábios são de dois tipos. Tem aqueles que já nascem com sua alma gêmea, já nascem casados, né? Então, nesse mundo, a gente perde muito tempo assim buscando alguém para ter uma relação e depois tentando construir uma relação sólida. Então, tem esses sábios que já nascem casados com a sua alma gêmea, num casamento que vai dar certo, né? São duas almas que são unidas ali para dar certo mesmo, né? Então, eles não perdem tempo com isso. E tem os outros que são totalmente celibatários e satisfeitos, assim, celibato para eles não é nenhum esforço. Para eles, assim, é algo totalmente natural. Ou seja, eles não perdem tempo buscando, né? E outra coisa, nesse planeta dos sábios, eles têm toda essa facilidade para se alimentar, para residir, eles não precisam trabalhar. E se eles não precisam trabalhar, eles têm acesso a todos os recursos, o que acontece é que nesses planetas dos sábios não tem necessidade de administração, não tem necessidade de política, não tem nada disso, eles vivem numa anarquia espiritual, né? Assim, incrível. Mas mesmo lá, esses sábios, eles podem ficar vaidosos, né? Ainda não é uma posição espiritual definitiva. Eles podem ficar vaidosos e se eles ficam vaidosos, eles também caem. Então, Krishna está falando, não se complica com essas coisas. Não busque nem o caminho do sol, nem busque o caminho da lua. Busque devoção pura. E o que significa devoção pura? É aquela devoção por Deus na qual você não tem necessidade, você não está buscando a Deus para conseguir karma positivo, para conseguir recompensas materiais, e você nem está buscando Deus para acabar com o seu karma, né? Você não está buscando Deus
para você parar de sofrer. Você está buscando Deus porque você quer ter uma relação amorosa com Ele. Você quer servir Ele e, né, você quer servir as outras almas que são partes de Deus. Então Krishna fala, essa é a solução para os seus problemas. Né? Esquece dessa meditação mecânica, desse esforço mecânico e yógico para você alcançar a transcendência. Tenta alcançar a transcendência tendo uma relação transcendental com a fonte da transcendência, que é Ele mesmo, né? Que é o próprio Deus. E com isso se encerra esse capítulo. Então vamos agora ver aqui os comentários e perguntas de vocês. A Patrícia comentou assim: boa noite, Patrícia. Para não gerar sânskaras, é a ação na inação, ou seja, não gerar karma? Então, a gente pode até não gerar karma, agindo de forma transcendental, né? Agora, sânskaras são impressões mentais, né? Então, os sânskaras, eles sempre vão existir. Podem ter sânskaras materiais ou sânskaras transcendentais, né? Então, o objetivo é gerar sânskaras transcendentais, gerar impressões na nossa mente que sejam transcendentais, né? Então, a gente, para isso, tem que fazer 3 coisas, né? Pensar em Deus, ter sentimentos ligados a Deus e desejar servir a Deus, né? Essas 3 coisas vão purificar os nossos sânskaras, vão gerar sânskaras espirituais, né? A gente não consegue deixar de gerar sânskaras porque, como Krishna mesmo fala no capítulo 6 da Bhagavad Gita, a mente ela é chanchala, ela é sempre ativa, sempre inquieta. Então, algum tipo de sânskara, algum tipo de impressão mental nós vamos ter. Pode ser material ou pode ser espiritual. Agora, uma coisa interessante do caminho do yoga, né, é o que Krishna vai explicar daqui a 2 capítulos, que é Vibhuti Yoga, que é como que a gente faz para purificar os sânskaras materiais que a gente tem. Né? Tudo bem, agora, a partir de agora eu vou tentar gerar sânskaras espirituais. Só que 2 coisas, né? Primeiro que eu já tenho uma bagagem muito grande de sânskaras materiais. E outra, né, que isso não é da noite pro dia. Né? É muito difícil pra gente agora começar a gerar só sânskara transcendental. A gente até vai gerar, mas a gente vai continuar gerando sânskara material, né? Porque pra gente isso tudo é uma coisa muito nova, né? Então, como que eu faço para purificar, para tornar transcendental os meus sânskaras, as minhas impressões mentais que já são materiais, né? Então, não vamos dar spoiler, isso é tema daqui a 2 capítulos. A Lenice, boa noite, Lenice. Nossa relação com Deus deve ser leve e prazerosa, é isso? Então, nossa relação com Deus ela tem que ser totalmente íntegra, né? Uma relação íntegra, ela tem todo tipo de momento, né? Então, a nossa relação com Deus ela deve ser espontânea. A gente deve buscar agradar a Deus, né, de forma espontânea. Não só através de regras, né? Não só, vou fazer isso, não vou meditar, vou acordar cedo. Essas coisas são legais, né? Krishna fala todas essas coisas, né? Até ser higiênico, Krishna fala que isso é algo que agrada a ele. Então, legal, essas coisas são importantes. Mas não basta só fazer essas coisas. A gente tem que tentar, assim, agradar a Deus espontaneamente, né? Numa relação com uma pessoa que a gente gosta, a gente espontaneamente demonstra afeto para essa pessoa. A gente, né? Não é que a gente tem um script, né? Não, você, por exemplo, relação com o filho, né? Não, você vai lá e você brinca com o filho, você é carinhoso com o filho, assim, não tem hora pra isso, né? Que a gente tem um script, um algoritmo. Agora é hora de ir lá e fazer um cafuné no filho, né? Não, se a gente ama, a gente espontaneamente a gente demonstra afeto, né? Então essa é a relação que a gente tem que ter com Deus. Agora, nem sempre a nossa relação com Deus vai ser leve e prazerosa, porque Deus é uma pessoa, né? Então, quando a gente se relaciona com uma pessoa, tem a hora que a nossa relação é leve, descontraída, mas tem uma hora que a gente tem que ser sério, né? Por exemplo, no casamento, tem aquela hora que a gente brinca, que a gente é amoroso, tem a hora que tem que ir lá e acertar as coisas, né? Para a relação continuar saudável. Com Krishna também é assim, tem hora que Krishna vai falar duro com a gente, né? Então também, né, tem o momento da relação ser leve com Krishna, mas tem a hora, assim, que é uma hora mais séria, mais profunda, mais até pesada, né? Tem hora que Krishna vai mostrar, assim, de forma muito contundente quais são os nossos erros, né? Que Krishna vai mostrar através das escrituras, vai mostrar através dos devotos, vai mostrar através dos eventos da nossa própria vida. Olha, cara, se liga, você tá vacilando, vai mostrar, né? E nessas horas a gente também tem que estar aberto para isso. Tem aquelas horas que não vão ser tão agradáveis. Nessas horas a gente tem que ter a confiança de que Krishna está sendo igualmente amoroso, né? Tem aquelas horas, inclusive, que nós vamos ser, assim, duros com Krishna, né? A gente fala, Krishna, não tô entendendo o que você tá querendo dizer, não tô suportando esse fardo que você tá dando. Qual é, Krishna? Me ajuda, né? Então também tem essa hora que faz parte, né?
Se a gente tem uma relação pessoal com Krishna, tem aquela hora que a gente vai desabafar com Krishna, que a gente vai realmente, né, querer enquadrar ele, mas nem sempre a nossa relação vai ser leve, né? Mas ela tem que ter um espaço para espontaneidade na relação, né? Então, a Aline, ela comentou assim: é aceitável ter uma intimidade amigável com Krishna? Conversar com ele como se fosse um amigo? Ou é preciso haver um respeito mais diplomático? Então, as duas coisas, né? Tem os dois momentos. Tem um momento da gente ser mais respeitoso e tem um momento de ser espontâneo, né? Tanto que é explicado, né, Prahlada Maharaj, que é um grande devoto, ele explica que tem 9 processos principais na vida espiritual. Entre esses 9 processos, tem 2 que são importantes, né? Dasya e Sakya. Dasya significa servidão. Então, servidão é essa hora, né, que a gente tem essa relação mais reverencial com Deus, que a gente vê Deus como Senhor, vê Deus como Mestre. É importante a gente ter respeito por Deus. E a outra parte chama-se Sakya. Sakya significa essa amizade, né, mais íntima, mais direta, né? Então, uma coisa que é importante quando a gente vai ter um relacionamento íntimo é que exista respeito profundo, né? Porque uma relação íntima sem respeito, ela acaba virando uma relação assim displicente, né? Você vê assim duas pessoas que elas têm muito intimidade entre elas, mas elas não têm respeito, aí elas vão banalizar a relação acaba sendo vulgar. Elas brigam em público, elas fazem fofoca da privacidade da outra pessoa. Por quê? Porque tem intimidade, mas não tem respeito, né? Então, para ter uma relação de intimidade íntegra, uma relação de intimidade madura, essa relação ela tem que ser alicerçada em respeito profundo. Por isso que tem esses dois momentos com Deus. Tem a hora de ser mais reverencial e tem a hora de ser mais íntimo, né? Tem que ter esses dois espaços na nossa vida espiritual. Quando uma pessoa se torna um devoto puro, aí ela pode ter só a parte de intimidade, né? Enquanto a gente não alcança esse estágio, a gente vai equilibrando essas duas condições. A Janavi é a última que a gente vai ver aqui agora, aí a gente vai parar a live no Instagram e vai voltar com a outra para a gente ver as próximas, né? Então, vamos ver aqui a da Janavi. Todo o nosso sistema solar é constituído por planetas intermediários. Toda a Via Láctea é classificada nessa categoria e Andrômeda? Então, não necessariamente, né? Porque essa divisão, né, tem essa divisão entre planetas inferiores, intermediários e planetas superiores, né? Então, dentro da cosmologia védica, os planetas superiores são os planetas onde vivem aqueles sábios que a gente falou, né, que estão assim ocupados em todo esse tipo de meditação, penitências, austeridades, busca por conhecimento, e o planeta do Senhor Brahma. Isso são os planetas superiores, né? Os planetas intermediários são os planetas onde vivem os seres celestiais, os semideuses, né? E os planetas inferiores são onde vivem, são aqueles planetas onde vivem os seres que não são tão evoluídos, né? Então tem assim os Patala Lokas, que são os planetas onde vivem almas assim que têm uma relação assim de profunda aversão por Deus, de descrença completa em Deus, e também onde ficam os planetas infernais, né, onde vivem aquelas almas mais maliciosas, né? Elas estão lá purificando o karma. E tem a Terra. A Terra, ela fica ali na fronteira entre os planetas inferiores e os planetas intermediários. Mas não necessariamente assim existe. Quando a gente faz um mapinha do universo, a gente faz assim os planetas agrupados, né, geograficamente, mas não é bem assim. Isso é mais uma categoria. Então não necessariamente os planetas intermediários estão perto dos outros planetas intermediários. Por exemplo, aqui no nosso sistema solar tem Júpiter. Júpiter é um planeta, né? Ele é um planeta intermediário, assim, limítrofe com os planetas superiores. É Júpiter, né? Está aqui relativamente perto da gente, né? Então, em Júpiter, onde mora, por exemplo, Brihaspati, né? Brihaspati é o guru dos semideuses, né? Então, já é um planeta mais elevado, né? Então, não necessariamente, né? Então, existem todas essas categorias de planetas, né? Inclusive, a Via Láctea são todos os planetas que são banhados pelo Ganges. Essa é a explicação para a Via Láctea dentro dos Vedas. E é dito no 8º canto do Bhagavatam que na Via Láctea tem todos os tipos de planetas, inferiores, intermediários
e superiores. Andrômeda eu não saberia dizer realmente, Janavi. Próxima pergunta é Lenice. A Lenice perguntou assim: mas nós não percebemos esse desmanche do universo? Então, quem está vivendo, quem estiver vivendo quando esse universo é desmanchado, né, no final do dia de Brahma, com certeza percebe, não é uma coisa agradável não, né? Então, mas isso demora muito para acontecer, né, pelos nossos cálculos. Porque um dia de Brahma, pra gente, assim, é bilhões e bilhões e bilhões de anos, né? Sabe esse ciclo inteiro, né? A gente sabe o ciclo das eras, né? Tem a era de Satya, depois tem a era de Treta, a era de Dwapara, a era de Kali, né? Então, assim, muitos anos, né? Um ciclo desse. Tem que repetir 14 vezes esse ciclo para poder fazer um dia de Brahma. Então é muito tempo, né? Não é, a gente não vai presenciar isso na nossa vida, né? Isso aí assim, depois de muito, muito tempo que isso acontece, né? Depois de bilhões e bilhões de anos, né? Tem esse desmanche. Mas para quem estiver vivendo lá, com certeza eles percebem, né? Eles veem o universo sendo destruído. Então, a próxima pergunta é Janavi. A Janavi, ela perguntou assim: os Vedas explicam como são as formas de vidas em outros planetas? Explicam, né? Algumas, né? Assim, os Vedas dão uma noção de algumas formas de vida, né? Então tem vários tipos de seres que vivem em outros planetas, né? Tem, por exemplo, os Gandharvas, né? Que seriam os anjos, né? Tem as Apsaras, que seriam as ninfas. Tem os Upadevas, né? Os Upadevas, eles são os semideuses, né? A gente sabe que tem os semideuses, tem os seres humanos. Os semideuses, eles são, assim, entre os seres humanos e entre os semideuses, né? Eles são mais poderosos que os seres humanos, mas não chega a ser um semideus, né? Então, entre ser humano e entre semideus, tem os semideuses. Tem os fantasmas, né? Os fantasmas são seres sutis, que tem muito karma negativo acumulado e são muito apegados à sua vida passada, né? Então eles não conseguem seguir no processo de reencarnação, esse processo que Krishna explicou aqui agora, eles ficam paralisados, então eles ficam num corpo sutil, né? E aí eles sentem fome, não conseguem comer, né? Sentem sede, não conseguem beber, sentem cansaço, não conseguem dormir. Aí eles vão ficando frustrados, né? Os fantasmas. O cara fica meio alucinado, né? E aí eles começam a descontar essa frustração no mundo. Aí eles vão assombrando as pessoas, perturbando as pessoas, né? Então tem esses fantasmas, né? A presença de fantasmas em um ambiente faz com que as pessoas fiquem mais depressivas, porque eles carregam essa energia na ignorância, essa energia pesada, densa com eles, né? Tem os Pritis, que são os antepassados, né? Quando uma pessoa ela é muito apegada à vida passada dela, mas ela não tem essa carga kármica negativa de um fantasma, quando ela é muito piedosa, muito apegada, mas muito piedosa, aí ela vai para a região dos antepassados, né? Nessa região dos antepassados, ela tem a oportunidade de reencontrar, né? Antepassados, familiares, queridos, né? Reviver situações agradáveis que ela teve nessa vida. E aí nessas colônias de antepassados, de Pritis, né, essas almas elas ficam ajudando as outras almas que estão perdidas, né, dão conselhos. Então os médiuns, né, quando falam com esses mentores espirituais, esses médiuns estão falando com essas almas lá, dessas regiões, né, que tem mais conhecimento, né, estão apegadas, estão presas a esse mundo, mas tem um estilo de vida muito mais na bondade do que a gente tem aqui na Terra, né? Então tem esses tipos de seres, né? Tem as nagas, que são seres assim em formas de cobras, que são transmorfos, têm a capacidade de mudar, né, assim, seu corpo. E tem um monte de forma de vida. Assim, os Vedas falam muitas formas de vida, né, detalham muitas e muitas formas. Dependendo do nosso karma, os Vedas falam que tem 8 milhões e 400 mil formas de vida. Então a gente ia precisar de muitas lives para falar de todas elas, né? Nem sabemos, os Vedas nem detalham todas elas, mas detalham muitas, né? Então, assim, tem forma de vida para... E mesmo assim, né, a coisa muito interessante é que o ser humano, ele é tratado nos Vedas como, assim, uma encruzilhada, né, do universo.
Então tudo aquilo que a gente experimenta nas outras formas de vida, a gente pode experimentar como ser humano. Tem ser humano que vive como fantasma, né? Vagando por aí, totalmente assim, intoxicado, sem saber o que fazer. Tem ser humano que vive como semideus, né? Assim, bonitão, rico, poderoso, influente, né? Só curtindo a vida. Tem ser humano que vive como realmente um sábio, muito profundo, muito introspectivo, muito sério, né? Tem de tudo nessa vida humana. A Adriana comentou assim, faça, por favor, sempre que faço essa pergunta a galera foge da resposta. Ela tá falando dessa questão, né? Da queda da alma, como que a alma vem parar nesse mundo, né? E tem essas duas visões, de que a alma ela não caiu do mundo espiritual. Na verdade, sempre que a alma, desde que a alma existe, ela habitou o mundo material e depois está indo para o mundo espiritual. E tem outra que ela caiu do mundo espiritual, né? Isso aí dá uma discussão e tanto. Vamos abordar essa questão com calma, né? Porque realmente é uma questão tão complexa que quando a gente está dando uma palestra, normalmente quando as pessoas perguntam, a gente tenta captar a essência, né, da pergunta, né, assim, e tenta responder de uma forma simples para não dar um nó na cabeça das pessoas, né? Então, assim, o importante é que a gente tem que servir a Deus para poder sair desse mundo, né? Então, numa palestra a gente tenta sempre levar para esse ponto. Prabhupada falava isso, né? Se você está numa casa e a casa está pegando fogo, você não tenta entender por que a casa está pegando fogo. Você quer sair da casa, quer salvar a sua vida, né? Então, e o mais importante é isso, entender que através do yoga a gente pode sair desse mundo, né? Então, normalmente a gente trata a questão da forma mais simples. Mas existe um arcabouço muito grande de filosofia por trás disso, né? Existe todo um debate filosófico profundo por trás disso. E a gente vai dedicar um dia aí a ver os argumentos, né? Com muita honestidade, ver os argumentos dos dois lados, né? O importante é que a gente, por hora, a gente entenda que os dois proponentes, né, das duas filosofias, ambos concordam que só Bhakti vai permitir a gente voltar para o mundo espiritual, ou ir para o mundo espiritual. Nesse ponto existe essa concordância. Adriano, boa noite, Adriano. Aí o Adriano perguntou, mas quando Brahma morrer, o universo vai ser destruído em definitivo, como você falou. Mas não surgirá um novo Brahma algum tempo depois e o universo material vai voltar a surgir? O que acontece com as almas que não transcenderam Sansara quando inicia a noite de Brahma? Bem, isso, né? Quando esse Brahma morrer, o que acontece é que esse universo inteiro vai colapsar. Esse universo inteiro vai deixar de existir. E o que acontece? Tanto a energia material que compõe esse universo, quanto as almas que estão vivendo aqui, todas elas vão para dentro do próprio Vishnu, né? Tem uma forma de Vishnu conhecido como Mahavishnu, que fica deitado no mundo espiritual e toda vez que ele inspira, os universos materiais vêm para dentro dele, né? Eles deixam de existir. Essa hora, né, que o Brahma morre e que os universos colapsam, o que acontece é que é justamente quando o Brahma está inspirando, quando o Vishnu está inspirando. Então, tanto a matéria quanto as almas vão para dentro de Vishnu. Quando chega a hora, né, dele expirar novamente, aí muitos universos materiais, novos universos materiais, saem dos poros dele, né? Então, o que acontece é que esse universo, quando o Brahma morre, esse universo ele deixa de existir em definitivo. Mas a matéria, a energia material que dava origem a ele, depois vai ser reformulada por outro Brahma e vai criar outro universo. Não vai ser mais esse universo, né? Então, cada Senhor Brahma é diferente dos outros, né? Então, por exemplo, o Brahma que criou esse universo que a gente está vivendo tem 4 cabeças, né? Mas a gente vê no Bhagavatam que tem universos que tem um Brahma de uma cabeça só. Tem outros universos que tem Brahma de 10 cabeças, 100 cabeças, 1000 cabeças. E quanto mais cabeças um Brahma tem, mais poderoso ele é e mais diversidade existe no universo que ele está criando. Então o nosso universo a gente olha e fica espantado, né? Buraco negro, um monte de coisa. A gente acabou de falar que tem 8 milhões e 400 mil formas de vida nesse nosso universo, mas isso é um universo assim, aqui do Brahma de 4 cabeças. O universo do Brahma de 10 cabeças tem uma quantidade de variedade que deixaria a gente assim boquiaberto, muito mais variedade do que tem aqui. Mas se a gente olhasse o universo do Brahma de uma cabeça, ele ia parecer muito mais simples, né? Então não é que todo o universo material é igual. Existem muitas variedades, né? Assim, Krishna ele é tão completo que existem
assim, incontáveis universos materiais, mas todos eles são diferentes um do outro. Então, quando esse Brahma morrer, esse universo que ele criou vai deixar de existir, né? Brahma é como se fosse um artista, e esse universo é a criação dele. Ele está criando em nome de Deus, ele está criando usando a energia de Deus, mas existe algo da própria criatividade dele, né? No processo, porque criar esse universo é o serviço devocional dele, né? É o serviço que ele está oferecendo para Deus. Então ele também está botando algo dele, né? Ele está usando a criatividade dele. Então, assim, cada universo material é único e esse universo deixa de existir. O que vai acontecer é que novos universos vão passar a existir, criados por novos Brahmas. E aí, quando esses novos universos surgirem, as almas que estavam vivendo nos universos anteriores que foram destruídos, né? E essas almas que não alcançaram a transcendência, que não superaram o samsara, elas ficam existindo, né, de forma latente em Deus, e quando os novos universos são criados, Deus olha para esses novos universos, né? E quando Deus olha para esses novos universos, ele vai fecundar esses novos universos com essas almas, né? E aí entra o terceiro elemento aí da Trindade, que é Shiva. Shiva que vai fazer o papel de pegar essas almas que estavam existindo latente em Vishnu e semear elas e botar elas de novo no jogo, botar elas nos novos universos materiais, né? E que Shiva, ele é o olhar de Vishnu, ele é o olhar de Deus personificado, né? Complexo, parece complexo, mas a gente vai... É muito detalhe mesmo, né? Assim, Krishna podia ter feito tudo mais simples, mas pra quê, né? Ele gosta de fazer as coisas dessa forma. A Luísa perguntou assim, para onde o Brahma vai quando morre? Vai para Vrindavana? Então, Luísa, boa noite. Primeiro, qual Brahma a gente está falando, né? Tem muitos Brahmas de muitos universos, né? Então, quando o Brahma morre, ele vai passar pelo mesmo processo que Krishna descreveu aqui. Vai depender do karma dele e dos sanskaras dele, né? Então, nem todo Brahma vai alcançar a transcendência, né? Muitos Brahmas podem cair. O Brahma pode cair da posição de Brahma. Se ele ficou vaidoso, se ele se sentiu incrível porque ele era Brahma, se ele tinha apegos materiais, se ele vacilou, porque Brahma pode cometer erros, né? Brahma pode acumular karma negativo, ele vai cair, né? Então ele pode nascer de novo como Brahma, ele pode cair e nascer como semideus, né? Que é uma posição abaixo de Brahma, ele pode passar por muitas coisas. Ele pode alcançar a transcendência, né? E se ele alcançar a transcendência, ele pode alcançar a transcendência de muitas formas, né? Ele pode se fundir no Brahman pessoal, ele pode alcançar os planetas Vaikunta, ou ele pode alcançar Vrindavana, né? Vai depender, o Brahma é uma alma, então ele tem todas essas possibilidades de nascimento também, né? O Brahma do universo que a gente está vivendo, é dito no Chaitanya Charitamrita que ele alcançou, né, assim, a pureza completa depois daquele passatempo, que a gente até teve umas lives especiais, que foi a história que ele roubou os vaqueirinhos, né? Roubou os amigos de Krishna e os bezerrinhos de Krishna para testar Krishna. Depois daquela história que ele presenciou o poder completo de Krishna, ele se rendeu totalmente, se purificou completamente, fez aquelas orações que a gente estudou, né, no começo desse mês. Não, foi mês passado. E aí o que acontece é que depois ele nasceu como Haridasa Thakura, dentro desse... Porque Brahma, ele tem essa característica interessante. Ele consegue encarnar dentro do universo que ele criou, ao mesmo tempo que ele fica existindo como Brahma, ele consegue assumir avatares, né? Ele consegue assumir encarnações dentro desse mundo, desse universo que ele criou. Então ele nasceu como Haridasa Thakura e aí ele foi assim, completamente perfeito em se absorver, né, na meditação no nome de Krishna. E aí o Chaitanya Charitamrita fala que sim, o Brahma do universo que a gente está vivendo, apesar de que quando ele criou esse universo ele não era, ele se tornou um devoto puro e vai para Vrindavana, mas isso não é uma garantia para todos os Brahmas, né? Não é. A Aline, boa noite Aline, ela perguntou assim, o planeta Lua seria a nossa Lua ou não tem ligação? Então, pelo que nós entendemos, é a nossa Lua, sim, né? A nossa Lua, ela tem 3 características interessantes, né? Essa Lua que está... Esse satélite que orbita a Terra, e apesar de ser um planeta menor, né, assim, do que a Terra, ser só um satélite, o que o Bhagavatam explica é que tem 2 luas, na verdade, né? Assim, falando dessa Lua, falando do satélite da Terra, né? Tem essa dimensão física grosseira que nós conseguimos olhar e observar, né?
E aí a Apollo 11 foi lá, teve a missão, os astronautas pousaram lá, exploraram a Lua, né? E então viram a Lua. Inclusive amanhã a NASA vai fazer uma declaração que eles estão falando assim que é a maior descoberta que eles fizeram sobre a Lua nos 20 últimos anos, né? Então tem essa Lua que a gente vê, que a NASA estuda, né? E é a dimensão física grosseira da Lua. Mas tem uma dimensão física sutil da Lua que a gente não consegue ver, que só os semideuses conseguem acessar, né? Inclusive o Bhagavatam fala que a Lua, né, dentro do nosso sistema solar, essa Lua nossa aqui, a Lua da Terra, é o planeta que tem a maior quantidade de variedade de vegetação, né? E quando a gente olha só a dimensão grosseira, a gente não vê vegetação nenhuma, né? Então, na verdade, a Lua, ela rege as emoções dos seres humanos, né? É ela que rege as emoções. Mas quando a gente fala da Lua regendo as emoções, a gente está falando dessa dimensão sutil da Lua, que a gente não consegue acessar, né? Então é o mesmo planeta, mas não é a mesma dimensão, né? Um planeta, dentro do mesmo planeta podem ter camadas, podem ter múltiplas dimensões de existência, né? Então é essa outra dimensão. A Lenice comentou assim: admirável mundo novo. Nesse livro as pessoas tomam soma raça. A família do Huxley, ela inteira conhecia, né, os Vedas, estudava os Vedas, ele se inspirou bastante nos Vedas. A Lenice também comentou assim: que beleza esse planeta dos sábios. É muito legal lá, né? Inclusive, lá nesse planeta dos sábios, dizem que eles sempre fazem, né, a cerimônia de fogo, essa cerimônia de fogo que a gente faz aqui, eles sempre se encontram 3 vezes por dia para fazer a cerimônia de fogo, né? Então lá é muito, muito comum, né? Só que quando eles fazem a cerimônia de fogo, eles têm experiências transcendentais muito fortes, né? Não é só uma cerimônia como a gente faz aqui. Aqui, quando a gente faz a cerimônia de fogo, né, ela é um tipo de meditação. A gente pode fazer a cerimônia de fogo e, assim, não mudar nada a nossa consciência. Ou então não, a gente pode entrar numa onda, mas elas são um instrumento para meditar. É dito que lá, quando eles fazem a cerimônia de fogo, ela muda mesmo a atmosfera do planeta e a atmosfera fica muito mais sutil, muito mais transcendental, e eles conseguem, assim, ter experiências místicas muito profundas, né? Então eles fazem 3 vezes por dia essa cerimônia de fogo, e uma vez por ano eles fazem uma cerimônia de fogo especial, e quando eles fazem essa cerimônia de fogo especial, o próprio Vishnu sai de dentro da cerimônia de fogo e dá uma palestra para eles. Então, uma vez por ano, eles têm a experiência de estar cara a cara com o próprio Deus. O próprio Deus sai da cerimônia de fogo que eles fazem, né? E dá uma explicação sobre conhecimento transcendental, sobre Guiana para eles, né? Então, imagina isso, né? Eles têm essa possibilidade de uma vez, anualmente, ter essa audiência com o próprio Deus. A Aline perguntou assim: qual o nome do planeta dos sábios? Na verdade, tem vários planetas dos sábios, né? É uma constelação, né? É chamado Sapta Rishi Mandala, né? Sapta Rishi, Sapta significa 7, Rishi é sábio, então os 7 sábios, Mandala, né? Mandala é aquilo que a gente normalmente chama de mandala, né? Mandala significa o local, né? O local onde os 7 sábios vivem. Então existem vários sábios lá, né? Vários casais de sábios, né? Como a gente falou, tem os sábios que já nascem em casal e tem os sábios que são celibatários a vida toda, mas tem 7 sábios que são principais lá, né? E esses 7 sábios, né? Sempre tem 7 sábios principais. Esses sábios, eles que coordenam os outros sábios, né? E aí tem vários planetas lá, tem o Mahaloka, o Tapoloka, o Janaloka, né? Eu lembro agora desses 3, mas tem outros, né? Então tem a descrição deles no 5º canto do Bhagavatam. Mas a constelação se chama Saptarishi Mandala. O Luiz, boa noite, Luiz. Ele perguntou assim: minha pergunta, por que o encaminhamento do espírito é de acordo com essas fases da Lua? Krishna fala o motivo? Então, que acontece que esses yogis, né, que Krishna está falando aqui, que controlam o prana, eles adquirem uma habilidade, né, porque o prana está relacionado à nossa duração de vida, né? Então, quando a gente morre, é quando tem um colapso no prana, né? E aí o prana expele a nossa alma junto com a nossa mente, junto com o nosso ego material para um próximo nascimento.
né? Então, quem controla o prana, esses grandes yogis, eles adquirem uma habilidade, né, que é chamada de Tirandivana. Esses Tirandivanas, eles podem escolher o momento pelo qual eles vão morrer. Então, eles podem meditar, eles podem desejar morrer na fase minguante da Lua para poder alcançar essa forma de vida como semideus, ou eles podem meditar na fase crescente da Lua para alcançar o planeta Sol e depois alcançar o planeta dos sábios, né? Então eles escolhem a hora que eles vão morrer, né? Eles têm todo esse trabalho de ficar meditando, de regular o prana, né? Aí tem todo um trabalho, eles têm que fazer uma dieta estritíssima para isso, intensos pranayamas, né? Meditações muito profundas, eles têm que ser completos celibatários. Se a pessoa não conseguir ser um completo celibatário, ela não consegue se tornar um Tirandivana, né? Ter essa capacidade de escolher a hora da morte. Então o Krishna fala, é muito trabalho esse negócio, né? De escolher a hora que vai morrer e tal, né? Então esquece isso, vive, morre a hora que for para morrer e vive pensando em mim, que você vai morrer pensando em mim, você não vai depender dessas coisas, não vai depender desses pontos, né? Agora, o porquê da fase da Lua tá ligado, né, assim, ao processo de reencarnação dos yogis, Krishna, assim, ele só explica esse conceito, né? Eu não conheço nenhum lugar, sinceramente, Luiz, que explique o mecanismo por trás dele. Mesmo porque eu acho que esse mecanismo ele é tão sutil que eu acho que a gente sequer conseguiria, né, entender o princípio pelo qual isso funciona. Né? É igual a gente entender, por exemplo, assim, como que funciona a gravidade, né? A gente consegue dar uma explicação simples da gravidade, né? Tem uma força que está atraindo as coisas, né, para o centro. Tudo bem, a gente consegue entender como funciona a gravidade assim, de uma forma ingênua, simples, né? Mas se alguém quiser se aprofundar na física, né, aí existe todo uma elaboração de conceitos, né? Aí existem muitas particularidades, muitas nuances que a maior parte das pessoas não vai conseguir entender. Então, se mesmo as leis físicas desse mundo, poucas pessoas conseguem entender na sua interesse, o que dizer as leis sutis desse mundo, né? Então, acho que Krishna ele não detalha mesmo essas leis, como elas funcionam, porque eu sequer acho que o nosso cérebro limitado de ser humano conseguiria entender as nuances, né? Ele só fala o princípio, mas o mecanismo por trás, ele abstrai. Essa é a minha especulação, pelo menos. A Cris, boa noite, Cris. Ela pergunta assim, Prabhu, quando se fala no início do dia de Brahma que os seres se manifestam, é nosso dia e noite ou nossa criação e destruição? É nossa criação e destruição, né? A gente, né, que está vivendo, né, por exemplo, é explicado nos Vedas que a gente está vivendo um pouco depois de meio-dia do dia de Brahma, desse dia que a gente está vivendo, um pouco depois do meio-dia. Então, assim, pra gente, né, a criação desse universo parece uma coisa muito longínqua para trás e o universo ainda vai durar muito depois da gente, né? Por quê? Porque a gente está, né, exatamente a gente está assim perto dos 60% da duração de existência desse universo que a gente está vivendo, né? Assim, então a gente não experimenta a criação e a destruição do universo durante o nosso tempo de vida. Isso é o dia de Brahma, né? Então, não tem uma conexão com o nosso dia e com a nossa noite. Está ligado à criação e destruição do universo total onde a gente vive, né? A região do universo que não é destruída quando acaba o dia de Brahma é a região tão sutil que a gente não consegue ver. Esse Saptarishi Mandala, né, esses planetas, essas constelações dos sábios, e Brahmaloka, que é o planeta do Senhor Brahma, eles não são lugares que são visíveis a olho nu. A gente não consegue observar. Eles são tão sutis que a gente sequer consegue perceber a existência deles no nosso universo, né? Só tem um planeta que é indestrutível, só tem um planeta que sobrevive a essa destruição parcial do universo que a gente consegue observar, que a gente consegue olhar para o espaço e ver, que é a estrela polar. Então a estrela polar é o único planeta que tem essa característica dúplice. Ao mesmo tempo que ele é um planeta que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, ele também é um planeta sutil que sobrevive a essa destruição do dia de Brahma. O Adriano agora perguntou assim, os semideuses têm corpo físico mais sutis que os nossos, correto? Correto. Pensei que por conta disso não tinham desejos sexuais e prazeres como os nossos, mas se entendi bem, você disse que semideuses podem desfrutar de alimentos e sexo como nós. Na verdade, semideuses eles desfrutam de tudo isso muito, muito mais do que a gente. Por exemplo, a vida sexual dos semideuses, eles só engravidam quando eles querem. Né? Então, eles podem fazer assim sexo sem menor preocupação se vão engravidar ou não. Inclusive, tem uma coisa que os semideuses fazem que quando eles engravidam,
os filhos já nascem adolescentes, para eles não terem o trabalho de criar o bebê, né? Então, assim, a vida de semideus é uma vida de mordomia. Eu, particularmente, acho muito chato, né? Não cuidar do bebê, mó barato, né? Eu tô achando mó legal. Então, não curtiria muito, não. Já ter um filho que já nasce adolescente, assim, né? Acho meio estranho. Mas eles são assim, e eles desfrutam de alimentos muito, muito mais saborosos, né, do que os nossos. O Bhagavatam fala que a pessoa mais bela desse mundo parece uma barata comparada com o semideus mais feio. Então eles são belíssimos, né? Os semideuses, eles têm uma característica interessante, que quando tá frio, a pele deles esquenta. Então, assim, eles não sofrem com frio. E quando tá calor, a pele deles esfria. Então, assim, eles também não sofrem com o calor. Eles conseguem regular a temperatura deles, né? Então, para eles tudo é prazeroso. O frio não incomoda, o calor não incomoda, né? Então, a vida de semideus, eles desfrutam sim dessas coisas e desfrutam muito mais do que a gente. Porque se a gente parar para pensar, né? Quando a gente come um alimento, a gente desfruta muito mais com a nossa mente do que com o nosso paladar, né? O paladar, ele capta, né? Assim, o estímulo do alimento. Mas, assim, o paladar, ele tem suas diferenças de língua para língua, mas essencialmente ele funciona igual, né? Mesmo o nosso paladar ele muda durante a vida, mas essencialmente ele funciona igual. Mas o que dá prazer para um alimento é você gostar ou não gostar dele, né? Imagina, por exemplo, eu gosto muito de jiló. Jiló para mim tá no top 3 dos alimentos, mas eu conheço muita gente que não gosta. Assim, eu acho que o gosto que eu sinto e o gosto que as pessoas sentem é muito parecido, né? Só que na minha cabeça isso é um bom gosto. Na cabeça da maior parte das pessoas, né? Quer dizer, de muitas pessoas que eu conheço, não é um gosto tão agradável, né? Mas eu gosto de quiabo, jiló e maxixe. Pra mim esse trio, assim, é top, né? Então, o que acontece é que muitas vezes os prazeres, eles estão na nossa mente, né? E a mente, ela é algo sutil. Os semideuses, eles têm muito mais interferência dos corpos sutis do que o corpo grosseiro. Então, na verdade, eles não só desfrutam dessas coisas, de alimento, de sexo, de sono, de tudo isso, como eles desfrutam dessas coisas com mais intensidade, exatamente, né? E com, assim, eles têm acesso direto, né, à experiência de prazer. A nossa experiência de prazer é atrapalhada por muitas coisas, né? A gente olhar assim para um lugar bonito, a gente depende que o nosso olho esteja funcionando bem, né? Se tiro o meu óculos, por exemplo, eu posso estar diante do lugar mais bonito e eu vou ver só um borrão, vou ver uma coisa turva. Eles não têm esse problema, eles assim acessam diretamente a experiência de prazer, né? É um negócio muito, assim, muito intenso mesmo, assim, muito inconcebível pra gente. O pessoal vai começar a cobiçar a posição do semideus. Poxa, não cobiçem não. Porque também tem uma coisa, né? Exatamente porque eles desfrutam muito que eles se apegam. A gente pode se perguntar assim, por que os semideuses eles estão tão perto de Deus, né? Eles são ministros de Deus, eles trabalham para Deus. Todo semideus é teísta, todo semideus tem acesso ao conhecimento transcendental, todo semideus, né, participa todos os dias de muitas cerimônias de louvor a Deus. E por que ainda assim eles caem? É por causa disso, porque eles vivem numa situação que é tão prazerosa, tão fácil, tão, né, cômoda, que eles acabam assim ficando em maia, acabam ficando iludidos com tudo isso, né? Eles se apegam a todos esses prazeres e não querem largar o osso, não querem sair desse mundo. Por isso que é dito que o próprio Krishna facilita para os demônios, né? Porque os semideuses e os demônios estão sempre em guerra. Então fala que às vezes o próprio Krishna vai lá e facilita, o próprio Krishna dá poder para os demônios ganharem dos semideuses, para eles terem um pouco de sofrimento também, né? Aí depois ele vem como um avatar e salva os semideuses, né? Mas ele deixa eles darem essa sofrida, deixa eles passarem esse aperto, para eles sentirem que esse mundo, né, tem seus problemas, senão eles ficam só na curtição o tempo todo, né? Eles são bem playboys, assim, os semideuses. Tiago. E aí, Tiago, tudo bem? Tava pensando em você esses dias, cara. O Tiago escreveu assim, lembrei da Lupita, que nasceu em corpo de cachorro, porém mora na fazenda dos devotos. Então, aí tem de tudo, né? O karma a Lupita é a cachorrinha do Ashram Brajabhumi, né? Que foi pra lá bem jovem, né? Então, assim, todo dia ela ouve mantras, né? Come o alimento que foi oferecido para Krishna. Então, tem de tudo, né? Então, quando também alguém alcança, né? Assim, algum avanço espiritual, quando alguém
recebe uma misericórdia dos devotos, quando alguém recebe uma misericórdia de Krishna, mas também vacila, né, e comete erros graves, ofensas graves, aí é dito que essa alma ela pode nascer como animal ou vegetal dentro de um local sagrado. Então lá ela vai continuar avançando, vai continuar, né, por exemplo, a Lupita é super apegada, né, aos devotos que moram lá, né, ela... Quando ela era mais jovem, ela ia bem cedinho de madrugada para a porta do templo ouvir os mantras. Então, assim, aquela alma ela continua, assim, de certa forma, adquirindo sânskaras, né? Adquirindo impressões mentais transcendentais, ao mesmo tempo que ela está pagando o karma pelos grandes erros que ela fez, né? Então, existem essas formas. Assim, o karma e os sânskaras, eles são muito complexos e separados. Quando a gente mistura eles, então tem um monte de possibilidade de nascimento nesse mundo. Próxima pergunta aqui do TX Ariagodi. Ele pergunta assim: por que para um impersonalista é tão difícil aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus? Então, isso Krishna ele falou, né, no capítulo anterior, no final do capítulo 7. Que ele fala que entender Deus como uma pessoa, entender Krishna como a suprema personalidade de Deus, não é algo que a gente consegue fazer pelo nosso discernimento, pelo nosso conhecimento sozinho, né? Ele fala que todos nesse mundo estão cobertos pelo véu da Maya. É preciso que Krishna remova esse véu de Maya para a gente aceitar e entender que Deus é uma pessoa e que a gente pode ter uma relação com Ele. Pela nossa própria inteligência, o máximo que a gente consegue entender é o Brahman. Né? Então o impersonalismo é o máximo de compreensão de Deus que a gente consegue alcançar pelo nosso próprio esforço. Para a gente entender que Deus é uma pessoa, isso não depende da gente, depende da gente ter recebido a misericórdia de um devoto, de alguém que já recebeu a misericórdia, de alguém que já recebeu a misericórdia, de alguém que já recebeu a misericórdia, né? Até chegar num avatar. Então quando Krishna vem nesse mundo, ele concede sua misericórdia para algumas almas, né? O avatar concede sua misericórdia para algumas almas que vão entender, né? Assim, vão entender que Deus é uma pessoa, vão aceitar esse conhecimento. Depois que eles recebem esse conhecimento do avatar, aí o conhecimento se torna racional, se torna filosófico, se torna profundamente intelectual, né? Não é que esse conhecimento é um dogma. Ele é um conhecimento racional, mas ele precisa ser revelado, né? E aí essas almas que tiveram acesso a essa revelação vão poder revelar a outras pessoas, né? Isso é da misericórdia, é passar adiante essa revelação, né? Então, aquelas pessoas, né, que conseguem entender isso, é porque receberam essa misericórdia de outras pessoas, né? E aí, com certeza, quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar de Prabhupada, né? Prabhupada, que permitiu que o mundo todo, né? Porque a Bhagavad Gita já era estudada no mundo todo desde o século XVIII, né? Assim, no século XIX, então, aumentou bastante. E aí, no século XX, mais ainda. E aí, no meio do século XX, vem Prabhupada e fala: olha, vocês estão falando tanto da Bhagavad Gita, mas pouca gente estava, né? Na verdade, praticamente ninguém estava se ligando nisso, né? De que a Bhagavad Gita é um tratado sobre amor a Deus, que Deus é uma pessoa. Então, assim, essa revelação, ela precisa ser transmitida por alguém que já é profundamente tocado por ela, por alguém que já está vivendo uma relação amorosa com Deus. Quando uma pessoa que está vivendo uma relação amorosa com Deus, ela fala esse conhecimento, aí esse conhecimento, ele penetra, né, assim, na nossa mente, na nossa inteligência, num nível que não é só racional, né? Ele causa um impacto, ele reverbera na gente de uma forma que a nossa alma, ela vai sentir ânsia em encontrar Deus. Nesse momento, pronto, nesse momento você despertou para poder entender a revelação completamente, né? Então, é isso. Não é só um processo racional, filosófico, para se compreender Deus como uma pessoa. É preciso misericórdia, né, de alguém que já está vivendo a revelação. Luísa, agora ela perguntou assim: meditar desejando estar nos braços de Krishna, fazer carinho nele, é certo? Às vezes me sinto abraçada na meditação. Então, Luísa, é comum, né? Assim, a gente pode, sim, né, almejar ter uma relação com Deus, né? Então a gente tem que equilibrar isso, né, assim, com filosofia, né? Assim, existem esses dois extremos. Se a gente tem só uma vida filosófica, aí a gente pode, assim, criar uma relação muito seca com Deus, né? Muito engessada. Então, assim, é preciso que tenha esse lado mais lúdico, né? É natural a gente meditar, né, assim, no serviço que a gente gostaria de oferecer a Deus, esse tipo de coisa é comum.
Mas se a gente também exagera na intimidade sem ter a pureza para isso, aí tem um outro erro, que é chamado sarrádia, né? Sarrádia é quando a gente tenta avançar na intimidade com Deus sem ter alcançado a pureza para isso. Então a gente vai equilibrando essas duas coisas juntas, né? Então é muito difícil dar uma resposta genérica para isso, né? Se a gente pode... o quanto a gente pode aprofundar a nossa intimidade com Deus, isso é algo que a gente vai avançando naturalmente na nossa vida espiritual. Por isso que é importante, né, ter uma relação com o mestre espiritual que vai guiar a gente, né, que vai ajudar a gente a entender o quão a gente pode avançar nessa intimidade, nessa relação com Deus. Mas é natural a gente sentir que a gente já está numa relação com Ele, se sentir abraçado na meditação, tudo isso é saudável também. É particular. Damor falou aqui que é muito particular, exatamente, né? Então, assim, não dá para dar uma resposta genérica sobre isso. A Flávia perguntou assim, quando sentimos nostalgia assistindo um pôr do sol, por exemplo, em um momento contemplativo, como se estivéssemos saudosos daquela sensação, isso seria um tipo de sânskara transcendental? Então, a nostalgia, a saudade que nós sentimos, essa saudade profunda, né, de uma experiência alegre, né? Todos nós sentimos falta de uma experiência assim de felicidade plena, só que a gente nunca tem uma experiência de felicidade plena nesse mundo, né? Então, todos nós já temos esse sânskara transcendental da saudade, né, de Krishna. Nós já sentimos a saudade dele porque a gente sente saudade de um estado de existência que sequer existe nesse mundo, né? Então, a saudade, essa nostalgia, na verdade, ela tem dois propósitos. Quando a gente não conecta a nostalgia com Krishna, a nostalgia ela serve para nos incomodar, para fazer com que a gente reflita sobre esse estado de existência puro, feliz, que a gente sempre acessa durante a nostalgia. A gente sempre sente saudade de um momento mais alegre, mas quando a gente lembra do passado, o passado não era mais alegre, né? A nostalgia faz que ele pareça alegre. A gente lembra que a nossa infância era feliz, era inocente, mas na verdade era cheia de problemas, a gente só que não lembra, né? Então, na verdade, a nostalgia, ela estimula a gente a buscar um estado de existência que antecede a experiência material. A nostalgia, ela é provocativa. Ela faz a gente refletir, né, pra gente buscar a felicidade num lugar que não é o local que a gente está vivendo agora, né? Mas a gente pode tornar... Então, a nostalgia por si só, ela já faz com que a gente tenha esse movimento em direção à transcendência. Mas a gente pode conectar a nossa nostalgia a Krishna, né? E aí isso se torna Vibhuti Yoga. Vibhuti Yoga é quando qualquer experiência nesse mundo, a gente conecta a Krishna e ela vira transcendental, né? Então a nostalgia ela pode virar sim uma experiência nostálgica do mundo espiritual, ela pode virar um sânskara totalmente transcendental quando a gente lembra, né, que aquela experiência que a gente está tendo, a gente sente falta, né, daquela experiência no seu estado puro, porque a gente já... porque ela existe em Krishna, né? A Janavi perguntou assim, de que é feito o corpo dos extraterrestres? Então, aí existem uma variedade incrível de extraterrestres e o corpo deles vai ser feito de muitas coisas distintas, né? Depende, tem milhões de tipos de extraterrestres diferentes, né? Criadas para a atmosfera de cada planeta, né? Bem lembrado, a Amor falou aqui que cada planeta vai ter um tipo de atmosfera, né? E aí o corpo de cada extraterrestre vai ser adequado para viver naquele planeta, naquele ambiente, né? Então tem planetas assim bizarros, né? Muito diferentes assim do que a gente poderia imaginar. Então tem corpos aí com biologias, fisiologias totalmente diferentes. O TX Aryagodi, ele perguntou assim, o Senhor Shiva, por ter sua própria categoria, ele tem seu próprio planeta? Se sim, quem adora ele vai para lá? Sim, Shiva tem seu próprio planeta, né? E o planeta de Shiva, né, chama-se Kailasa. Aqui na Terra, nos Himalaias, tem, né, o Monte Kailasa. Existe um Monte Kailasa onde Shiva se manifesta nesse planeta. Então é dito que esse Kailasa que existe no planeta Terra é uma projeção, né, do Kailasa de verdade, que é onde Shiva vive, né? E quem adora Shiva vai para o Monte Kailasa, né? E Shiva, ele
na verdade, ele é um devoto de Krishna, né? Então, quem vai para lá vai aprender com Shiva a adorar Krishna junto com ele, né? Shiva tem uma forma de Krishna que é a preferida dele, que é Sankarsana, né? Então, ele fica a eternidade adorando Sankarsana, essa forma de Krishna que é a deidade adorável dele. Então, os devotos de Shiva vão se encontrar com Shiva em Kailasa e lá vão aprender a adorar Krishna com ele. Os devotos puros de Shiva. Damô lembrou aqui que é os devotos puros de Shiva, muito bem lembrado, né? Porque aqueles que adoram Shiva só para ter benefícios materiais, adoram Shiva como um semideus, né? E aí ele vai dar esses benefícios materiais para essa pessoa e essa pessoa vai se enrolar karmicamente. Como Krishna falou no capítulo 7 da Bhagavad Gita, quem adora os semideuses é menos inteligente, porque na verdade está se enrolando karmicamente, né? Então a gente pode adorar Shiva como um semideus, só querendo fazer uma barganha kármica com ele, e aí ele vai dar essas bênçãos materiais e a pessoa vai ficar presa nesse mundo por causa dessas bênçãos. Ou você pode adorar Shiva como um guru, você pode adorar Shiva como um grande devoto puro de Krishna. Quem adora ele dessa forma vai se encontrar com ele para continuar o seu progresso espiritual sob a guia, né, com a ajuda, né, sob a tutoria de Shiva. A Flávia perguntou assim: são muitas condições existenciais funcionando ao mesmo tempo. Esses seriam os universos paralelos? Então, segundo a visão dos Vedas, tem, na verdade, as dimensões paralelas e os universos paralelos, né? Dentro do mesmo universo, podem ter muitas dimensões. E mesmo assim, tem muitos universos ao mesmo tempo. Então, tem as duas coisas. Tem as dimensões paralelas e os universos paralelos, né? Tem muitas condições de vida dentro do mesmo universo e muitos universos distintos, né? Então, tem as duas coisas. O Tiago agora perguntou assim: o dilúvio foi uma dissolução após o dia de Brahma ou da morte de Brahma? Não, né? Não, porque se fosse, o universo tinha deixado de existir. Então, tem essa destruição, né? Quando acaba o dia de Brahma, que o universo é destruído, mas dentro do período, né, do dia de Brahma tem micros destruições, né? Os dilúvios que acontecem periodicamente, porque segundo os Vedas tem vários dilúvios periódicos, né? Os Vedas relatam pelo menos 2 dilúvios diferentes, né? E esses dilúvios não necessariamente são o mesmo dilúvio de Noé, por exemplo, porque segundo os Vedas tem muitos momentos onde acontece um dilúvio na criação, tanto que a maior parte das culturas antigas tem um mito, né? Falam sobre o dilúvio, né? Então os Vedas falam que já ocorreu várias vezes esses dilúvios, né? Eles são destruições parciais, né? Dentro de um dia de Brahma tem vários dilúvios, né? Tem várias situações como essa. Quando acaba o dia de Brahma, aí tem uma destruição parcial do universo, e quando acaba a vida de Brahma tem a destruição definitiva do universo. A Luísa perguntou assim: essas almas que vão encontrar seus antepassados, familiares, vão encontrar os da vida imediatamente anterior, o de outras vidas? Isso é confuso. Então, eu acho, e aí é uma especulação minha, porque isso também é confuso para mim, eles não encontram só os de vidas imediatamente anteriores, não. Eu sei que eles encontram os de vidas mais antigas também. Mas uma especulação que tem, assim, na minha cabeça, é que aqueles antepassados que não estão lá em Pitriloka, eles conseguem visitar e conseguem ajudar, né? Então, por exemplo, se você deixou, sei lá, um irmão, né? Você foi para Pitriloka, tem um irmão que está numa situação problemática na Terra, ou em outro planeta, pior, né? Aí eu acho que esse cara do Pitriloka, o cara se suicidou, foi para uma região estranha, aí esse cara consegue ir lá e aconselhar, na verdade, esses antepassados. Então ele encontra os antepassados que estão vivendo uma situação feliz que nem ele, uma situação karmicamente favorável, e ele tem a possibilidade de resgatar, né, assim, os antepassados dele que estão numa situação, né, antepassados ou familiares, né, também familiares que estão numa situação sinistra. Isso nunca vi declarado assim explicitamente nos Vedas, né? Mas isso foi uma coisa que eu especulei pelas coisas que eu li, né? Então, não boto minha mão no fogo por isso, mas para mim ficou muito claro que é isso, apesar de não estar explícito lá. Então, não repitam isso para outra pessoa. Essa foi a minha interpretação, mas assim, para mim pareceu muito que é isso, né? Mas faço esse disclaimer aqui. A Flávia perguntou assim: esses universos criados e destruídos funcionam dentro de uma mesma era? Não, assim, cada universo tem seu próprio ciclo de eras, né, seu próprio mecanismo de era. Então, não, eles funcionam... isso é compartimentado, né? A Lia perguntou assim: a viagem astral são planetas dentro de outro? Então, a viagem astral, segundo os Vedas,
é uma habilidade que esses yogis conseguiam alcançar, que eles conseguiam se projetar para outros planetas. Eles conseguiam ir lá e ver o que estava acontecendo em outros planetas, né? Eu não sei se eles conseguiam ver o que estava acontecendo dentro de outros universos, né? Ou só os planetas dentro do mesmo universo. Isso eu nunca vi uma declaração clara sobre isso. A Luísa perguntou assim, não é Krishna que escolhe a hora da nossa morte? Então, a hora da nossa morte é ditada pelo nosso karma, né? E aí, esses tirandivanas, esses yogis que alcançam esse poder de escolher a hora da morte, é porque eles purificaram o karma deles a ponto deles ganharem essa habilidade, né? Então, Krishna, ele dá pra gente o livre-arbítrio. E o karma vai reduzindo o nosso livre-arbítrio. Essas almas, né, que conseguiram esse poder de controlar a hora da morte, eles conseguiram, inclusive, livre-arbítrio em relação ao momento da morte, né? Então, eles conseguiram isso pela permissão de Krishna, né? Mas Krishna, em última análise, é Krishna que escolhe tudo, né? É Krishna que permite tudo. Mas mesmo assim a gente toma micro decisões dentro da nossa vida, né? A gente escolhe qual emprego a gente vai ter, com qual pessoa a gente vai se relacionar, a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente vai acordar. É claro que a gente faz isso tudo sob o controle de Krishna, né? A gente pode botar o despertador para tocar às 5 da manhã, mas se Krishna quiser que a gente continue dormindo, a gente vai continuar dormindo. Se Krishna quiser que a gente morra e nunca acorde, isso vai acontecer, né? Mas a gente pode tomar decisões e Krishna sanciona essas decisões, né? Então os tirandivanas, eles recebem a permissão de Krishna para escolher a hora da morte deles. A Cris, ela perguntou assim, durante o sono, nossa alma fica realmente livre para visitar outros planetas? Então, eu já vi isso declarado em muitas tradições esotéricas, inclusive em muitas tradições esotéricas védicas, né? Ligada aos Vedas, né? Mas eu nunca vi uma declaração disso nas escrituras, né? A única declaração que eu já vi nas escrituras, né, sempre que as escrituras explicam a questão do sono, né, por exemplo, no Bhagavatam, no 3º e no 4º canto do Bhagavatam, e acho que tem mais um, acho que é o 6º, não lembro, que fala sobre o sono, o que fala é que na hora do sono a gente visita, né, assim, o que o nosso corpo sutil experimenta, é uma mistura dos nossos sânskaras. É como se a gente mergulhasse no nosso inconsciente, né? Então a gente visita a experiência de vidas passadas, a gente visita uma mistura de sânskaras, então a gente mistura lembranças dessa vida com lembranças de vidas passadas. Então, todas as declarações que eu já vi nas escrituras fala sobre isso, né? Que a hora que a gente dorme, a gente visita o nosso inconsciente, as nossas lembranças reprimidas de outras vidas, né? Agora, os nossos desejos também, né? Dessa vida atual misturado com desejos de outras vidas, é isso. A gente está visitando os sânskaras, né? Agora, eu já vi sim algumas pessoas de tradições, como eu falei, místicas, esotéricas, e até pessoas de tradições ligadas aos Vedas, falando isso, que o nosso corpo astral viaja para outros planetas. Não poderia dizer que sim, nem poderia dizer que não, porque nunca vi uma declaração das escrituras nem dizendo que isso é verdade, nem dizendo que isso é mentira, né? Então, assim, o que eu posso dizer, repetindo diretamente das escrituras, é isso, é que com certeza a gente visita os nossos sânskaras. Bem, última pergunta aqui para a gente encerrar a nossa live de domingo, que foi para quase 2 horas, impressionante. Chegou em 30, eu parei, porque tinha mais. A Damô tá falando aqui que teve até mais perguntas, né? Então vamos ficando por aqui mesmo, porque já é 9h30 de domingo, amanhã tem dia de trabalho, mas as perguntas que sobraram a gente anota aí para responder em outras oportunidades, mas vamos fechar aqui com a pergunta da Aline. Deve ser uma espécie de regalia pelo bom karma, não? Em relação aos semideuses? Sim, é isso, né? É assim, os semideuses, né? Eles são exatamente isso, são pessoas que têm muito karma mesmo positivo, né? Têm muita piedade, ajudaram muitas pessoas, seguiram o Dharma com seriedade, ao mesmo tempo que estão totalmente fascinados pelos prazeres materiais. Então, é como se fosse assim, a possibilidade deles desfrutarem desses prazeres até enjoar, né? Imagina assim, você gosta muito de bolo de chocolate, aí você só vai comer bolo de chocolate o dia inteiro. Café da manhã, bolo de chocolate, almoço, bolo de chocolate, jantar, bolo de chocolate. Tem uma hora que aquilo você vai ficar com nojo, né? Você vai ficar com repulsa do bolo de chocolate. Então a pedagogia por trás do nascimento dos semideuses é isso. Vocês gostam de prazer? Né? Basicamente, é dito que quem nasce como semideus é uma pessoa que tem muito karma positivo, mas que é apegado a 4 coisas. Apegado a descanso, apegado a sexo, apegado a boa comida e apegado à segurança. Então, se você é apegado a essas 4 coisas e tem muito karma positivo,
toma elas em excesso, toma elas até enjoar, né? Então essa que é a ideia. Assim, o cara tem um pancadão dessas coisas, um pancadão de experiências sensuais, até a hora que ele fala, chega, esse negócio aí já enjoei, né? Então, às vezes dá errado, né? Às vezes os caras se viciam nisso, né? Então, mas essa é a pedagogia por trás do karma dos semideuses, é fazer eles enjoarem disso e falar, não, chega, eu quero transcendência, eu não quero mais prazer material, né? Então, os semideuses, né, eles têm toda a facilidade para dar o passo seguinte e nascer como sábio, né? No planeta dos sábios. Mas eles podem ficar apegadões a esses prazeres todos, e aí o que acontece é que eles vão ficar lá curtindo, até o saldo kármico deles esgotar, e aí depois eles vão voltar para o planeta aqui, Terra, para planetas parecidos com a Terra, onde vivem seres humanos. E deve ser muito frustrante, né? Você vir do planeta com todo tipo de facilidade, voltar para aqui, né? A experiência de prazer é muito limitada, é muito frustrante, né? E aí também serve como aprendizado. Você curtiu aquilo tudo? No final tem né, assim, tem o efeito colateral. No final aquilo acaba e você vai ter que conviver com o fim, né, do prazer. Então é como se eles tomassem tipo um porre, assim, né, uma... Com a dualidade. Hã? Com a dualidade. Assim, eles tomassem tipo assim uma bebedeira de uma overdose, né, de prazer material, e aí depois eles voltam para esses planetas. Se eles não aprenderam com isso, se eles não enjoaram, eles voltam para aqui para curtir a ressaca, né? Então eles voltam assim desejosos de de prazer sofisticado, refinado, mas não encontram nada disso, e aí eles ficam frustrados. E aí eles acabaram de vir de planetas de semideuses, né? Então a inteligência deles é aguçada. Por quê? Porque eles vieram de um tipo de planeta onde a inteligência é maior. Então eles vão usar essa inteligência mais aguçada que eles têm para refletirem sobre a própria frustração que eles sentem por causa da dissonância que eles experimentam na busca de prazer que eles têm e a oferta de prazer real que existe nesse mundo, né? E aí eles vão refletir sobre essas coisas e vão entender que, na verdade, o prazer não leva a lugar nenhum, né? Então, das duas, uma, ou ele aprende direto lá como semideus e já avança como sábio, ou ele não aprende e volta como ser humano aqui para aprender aqui. Mas no final ele vai aprender. Karma sempre leva ao aprendizado.